Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao André Responde de hoje. Lembrando a você, hein? Dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo tem as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você. E a primeira questão de hoje é da Silvana Ribeiro. André, vou abordar algo mais grave. Ser vítima de psicopata. Homens que são verdadeiros príncipes encantados no início e depois transformam nossa vida em um inferno, reduzem nossa autoestima a zero e causam uma devastação que só o tempo, muita terapia e antidepressivo podem amenizar o estrago. E o trauma que fica? Como confiar novamente? Como se prevenir de seres como esses que são mais comuns do que imaginamos e só quando somos vítimas, como eu fui, é que estudamos a fundo o perfil desses seres sem a menor noção do que é amor e empatia e passam a vida colecionando vítimas. Infelizmente, muita gente acha que psicopatas são somente os serial killers, mas esses são a minoria. A maioria dos psicopatas dão golpes e destroem a vida financeira, profissional e psicológica das pessoas. Sim, minha querida. Isso aí, e é muito mais comum do que a gente imagina, mas eles deixam um rastro de destruição por onde eles passam. É como se fosse uma plantação que foi devastada por gafanhotos. E como você está dizendo aqui, a palavra e o termo que você utilizou é correto. Eles colecionam vítimas, assim como os gafanhotos. Eles, quando não tem mais nada para eles sugarem e se aproveitarem dessa plantação, eles partem para outra. Os psicopatas, isso aí é uma questão até física deles, eles não têm a parte que para desenvolver a parte psíquica, enfim, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas não tem a parte psíquica que é responsável aí pelo remorso, culpa. Então, eles não têm remorso, não têm culpa. Por isso que eles vão agir de forma fria. Porém, é claro, a pessoa ela sabe que isso é socialmente condenável. Então, a pessoa, ela simula sentimento, ela percebe certinho qual é o ponto fraco, onde ela tem que pegar, o que ela tem que falar. Ela vai falar exatamente o que a pessoa quer ouvir, porque ela sabe que ali é onde ela consegue entrar para depois ela tirar o que ela quer. E aí, como confiar novamente? Bom, minha querida, aqui é o mesmo princípio como se fosse de traição, como se fosse de qualquer outra situação. A gente tem que entender que nós não podemos julgar todas as outras pessoas a partir de uma pessoa que passou pela nossa vida e que nos deixou marcas e cicatrizes. Não podemos julgar todos os outros a partir daquela. Isso aí é evidente, acho que isso aí tem que ficar claro na nossa vida. A gente tem que tirar lições. Por exemplo, você foi conhecer sobre o assunto depois. Então, quer dizer, antes você não conhecia. Hoje você tem um outro conhecimento, inclusive desse tipo de pessoa. Então, quer dizer, eu posso amadurecer, eu cresci. E situações que eu não percebia e que eram óbvias e evidentes na minha cara, hoje, se eu passar por uma situação que eu percebo que não porque eu acredito que todas as pessoas serão psicopatas, mas porque se eu percebo que tem algumas coisas ali, acende um alerta. Opa, deixa eu ficar só esperto aqui, não é ficar paranoico ou neurótico. Deixa eu analisar melhor isso aqui.
Porque agora eu tenho a outra situação como critério, um critério de análise para o que está acontecendo agora. Só. Então, nesse sentido, senão a gente se torna uma pessoa paranoica e descrente de tudo e de todos. E só nós é que somos saudáveis, só nós é que temos princípios, valores, e todos os outros são psicopatas, ou todos os outros não têm princípios, não têm valores, só nós que temos. Não, não é assim. Então, quer dizer, e aí fica um alerta aqui quando você diz, eles dão golpes, destroem a vida financeira, profissional, psicológica. Então, quer dizer, a gente tem que ficar, gente, um pouquinho esperto e perceber, peraí, será que eu estou numa relação onde a pessoa está me sugando financeiramente? Eu tenho que começar, sabe? A gente tem que se atinar a algumas coisas. E não é porque a pessoa está sugando financeiramente que ela é psicopata, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tá? Pode simplesmente ser uma pessoa absolutamente acomodada e que adora tirar proveito dos outros. Só. Não tem nada a ver com psicopatia. É que eu estou dizendo que aqui está sendo abordada a questão do psicopata que destrói a vida financeira, profissional, psicológica das pessoas. Então a gente tem que prestar atenção. Esse é o tipo de situação que eu quero para mim. Olha o que está acontecendo aqui. Está se aproveitando, está fazendo empréstimos no meu nome, está simulando que vive doente. E que eu conheci uma pessoa assim. Um relacionamento que aconteceu isso. O cara simulava possessão demoníaca. Eu acho que eu já até citei em algum vídeo alguma vez isso aqui, tenho quase certeza que sim. O cara simulava possessão demoníaca. Por quê? Porque estava se relacionando com uma outra pessoa que era muito fiel, que era muito religiosa e que acreditava nessas coisas. Então, olha lá, eu percebo onde é o ponto fraco. O cara simula possessão demoníaca para justificar a vagabundice. Para querer justificar que não conseguia emprego por causa disso. Por causa desse encosto, desse espírito que às vezes então tomava posse das gerações dele, que vinha já de geração, porque a avó era macumbeira, sabe aquelas coisas, e todas essas histórias mirabolantes. Até eu alertei, né? Eu alertei, porque a pessoa era amiga minha. Eu alertei. Até que chegou um ponto depois aí de um tempo que numa das brigas, e quando a pessoa falou chega, o próprio assumiu. Eu não tinha possessão, não tinha demônio, coisa nenhuma. Eu fingia, a própria pessoa. Então não pense que é o filósofo que está aí querendo falar que não tem, né, que não era possessão demoníaca, mas era. Não, a própria pessoa disse, não tinha diabo, coisa nenhuma, eu estava te enganando. Sabe, que a hora que viu que não ia conseguir tirar mais proveito nenhum mesmo da situação, aí quis ainda, tipo, trepudiar e falar, olha como você foi burro, como você foi idiota, né? Eu me aproveitei de você durante todo esse tempo, sabe? Aí parece que quer trepudiar mais ainda em cima, quer mostrar, olha o quanto eu te enganei, agir de forma proposital. Então a gente tem que perceber, a pessoa fica aí, não trabalha, está fazendo isso, está fazendo aquilo, ou então vive querendo que eu cuide, eu não sou pai, não sou mãe, tenho que cuidar disso, dou um cartão de crédito, estou me endividando. Isso eu estou usando o exemplo do aspecto financeiro, o aspecto profissional, minha vida profissional está indo por água abaixo, psicológico. A pessoa vive me humilhando, a pessoa vive me colocando para baixo, a pessoa está me afastando das pessoas que verdadeiramente me amam. Por quê? Porque ela sabe que as pessoas que verdadeiramente me amam, me alertam, porque elas gostam e querem o meu bem. Então a gente começa a ficar esperto, gente. Mas não quer dizer que, repito, pelo amor de Deus, não é porque as pessoas estão fazendo essas atitudes que elas são psicopatas. É que aqui está dentro da questão da pergunta da Silvana, hein, gente? Isso aí serve para qualquer situação que a gente não merece viver relacionamentos desgastantes, relacionamentos que nos trazem mal-estar. E aí a gente tem que avaliar que tipo de situação está acontecendo, perceber esses alertas. E o que está acontecendo aqui, né? É isso que eu quero para mim e eu ter uma postura diante disso, me livrar dessa situação. Se a pessoa realmente quer o meu bem, ela quer me trazer bem-estar e não me deixar mal.
seja em aspecto financeiro, profissional, psicológico, quer dizer, me humilha, me coloca para baixo, reduz minha autoestima e eu ainda quero mostrar que eu sou dependente dela, quer me rebaixar, aqui ó, você quer me rebaixar, quer mostrar que se eu não tiver você eu não vou encontrar ninguém, quer me colocar para baixo, como se então a pessoa quer me reduzir, porque na verdade ela quer desenvolver, sabe qual mecanismo? O mecanismo de você é inferior, você é nada, então você precisa de mim. Eu preciso de você? Aqui ó, eu preciso estar bem comigo mesmo, só me dá aqui ó, dá um chutão na bunda dessas mané e dessas maneca. Mané e maneca. Ah, não, gente, vambora, é libertação na nossa vida. E aí a gente tem mais critério e a gente tem postura com a gente mesmo. Muito obrigado, Silvana, pela sua participação. Próxima questão, da Érica Silva. Vivo um inferno emocional, um conflito interno entre razão e emocional. Como fazer para realmente colocar um ponto final entre tantas idas e vindas? Minha querida, tantas idas e vindas, tantas idas e vindas. Encare quais são os reais motivos, né, pelas idas, ou seja, pelos términos. Encare. E quando acontece as vindas, ou seja, quando acontece a volta, o motivo pelas idas, ou seja, o motivo pelo término foi discutido? Ou simplesmente porque, ai, tô com saudade, não sei o que, não aguento ficar longe, então volta. E não se percebe que o motivo pelas idas continua ali. Não foi discutido, não foi falado. Está ali ainda. Então é claro que vai ter de novo as idas. Tem a vinda, depois vai ter a ida de novo. E vai ficar nessa coisa, como você está falando aqui, esse inferno. O que eu considero? Eu considero que eu estou dependente da pessoa e por isso então eu tenho que jogar para debaixo do tapete o que de fato está acontecendo e finjo que aquilo não aconteceu, o motivo pelo término, as situações conflituosas, toda aquela realidade que fez com que a gente terminasse, que fez com que as idas surgissem, o distanciamento entre nós, cada um foi para o seu lado, as idas aconteceram. Quais foram os motivos dessas idas, desse distanciamento, deste término? Eu encaro de fato o que está acontecendo. Tudo bem, eu não estou dizendo que porque houve distanciamento ou porque teve ida ou idas, não possam haver vindas, mas desde que essas vindas sejam refletidas, sejam discutidas, sejam pensadas, avaliadas e analisadas, tudo que está acontecendo, e não porque simplesmente eu quero loucamente e cegamente tirar essa dor do meu peito, e porque eu acho que eu sou dependente da outra pessoa e eu não vou encontrar nunca ninguém que eu ame da forma como eu amo, e então em nome desse amor que eu nunca, ou dessa sensação de que eu nunca vou encontrar ninguém que eu amo como eu amo, eu então pego e jogo para debaixo do tapete os conflitos que fizeram com que a gente se distanciasse, com que a gente terminasse. Não, eu preciso encarar. Eu preciso encarar, porque eu só posso resolver e buscar então um recomeço de forma equilibrada quando eu encarar de fato o que aconteceu. Aí eu começo a colocar um pouco em ordem. Essa questão aí da razão e do emocional. Opa, peraí, eu só estou me deixando levar pelo emocional, eu preciso colocar também racionalidade. Não é só agir pela razão, então se transformar numa coisa fria e calculista, mas é buscar o equilíbrio dos dois aí. Senão eu jogo um para debaixo do tapete em nome só da emoção e não analiso o que de fato aconteceu, não vejo a realidade e não encaro de frente. Certo?
Muito obrigado, Érica, pela sua participação. E por fim, a última pergunta que foi deixada no próprio YouTube, do Andrew F. Eu tenho uma pergunta. Você acha que mentira pode ser de algum modo benéfico? Tendo em vista que aqui, né, no canal Ponto de Vista, nós estamos falando de relacionamentos e 99% são de relacionamentos amorosos, a mentira, de algum modo, pode ser benéfica? Não. Então, por mais que a verdade possa doer 1000 vezes a verdade do que a mentira. Ou como foi me enviado e eu discuti nos áudios da semana passada no site andremassolini.com.br, a verdade que dói ou a mentira que consola? Que muitas vezes seria preferível a mentira que consola do que a verdade que dói, né? Não concordo. A verdade, ela pode doer, mas é ela que nos liberta. É a partir dela que a gente tem uma postura, um posicionamento diante das questões. Por mais que ela doa. E muitas vezes ela dói. Mas é ela que, a partir dela, é que na verdade a gente consegue traçar um caminho real. Porque é verdade. Porque é a verdade. E a partir dela a gente estrutura o nosso caminhar. Para que aí seja o caminhar o mais honesto possível. Em primeiro lugar com a gente mesmo. Agora, a não ser que fosse então um caso, sei lá, né? Aqui, o que não é que a gente trabalha aqui, mas se eu tivesse que falar se a mentira de algum modo pode ser benéfica em alguma situação, por exemplo, me vem a questão de um médico que ele vê que o paciente está numa situação que não tem mais o que fazer mesmo, não tem. Sabe? E aí o médico então, o médico fala, ele vai ter aí 1 semana, 2 semanas, no máximo 3 semanas, tendo em vista todos os resultados dos exames e como a gente tem acompanhado esse paciente. E aí o paciente fala, então doutor, como que está a minha situação? Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque o médico, nessa situação, ele prefere, então, falar desta forma do que falar, olha filho, não tem mal o que fazer, então se prepara porque daqui 1 semana ou 2, mas você vai estar morrendo, você tá morto. Você entende? Então, num caso desse, eu concordo. O médico quis dar o máximo de qualidade possível ao doente, tendo em vista que não tinha nada mais o que fazer. Então, eu vou dar pelo menos qualidade de vida para ele falando isso aqui, do que ele ficar pensando, então, que eu vou morrer mesmo. Daqui 2 semanas estou morto, acabou, está decretado, ponto final. E então vai desenvolver, além da doença, eu vou ficar absolutamente angustiado. Então, além de eu estar sofrendo com a doença, eu vou ficar ainda angustiado na iminência da morte. Tudo bem que a pessoa sabe, deve saber, ter consciência da gravidade, mas uma coisa é ela ouvir essa, né, na lata, assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, seus exames, né, você ainda tem o problema tal, mas a gente está lutando por isso. Você entende? O médico também não precisa falar, não, olha, você vai vencer essa, sabe, aquelas coisas ilusórias. Mas o médico também, nessa situação, ele opta por falar isso. Em outra situação, porém, em que o médico tem que jogar a real, não, essa situação é grave mesmo. Porque é a verdade que possibilita que a pessoa empreenda, arregaça as mangas e consiga. Por exemplo, eu tive um tio que ele ficou com o dedinho do pé, começou a ficar roxo o dedinho do pé dele. E ele foi no médico e tal, e o médico falou para ele, olha, eu vou ser bem sincero para o senhor, se o senhor continuar fumando,
agora é o dedinho, depois é o pé, depois a perna e assim por diante. Tá? Não tem outra coisa para falar para o senhor. Esta é a verdade. Você tá vendo? E o que aconteceu? Meu tio nunca mais pôs o cigarro na boca. Então, olha como a verdade liberta. Como a verdade possibilita. Você está vendo como cada caso é um caso? Porém, é óbvio que eu sou adepto em relacionamento amoroso, é óbvio que eu sou adepto sempre à verdade. Eu usei esses exemplos de saúde só como ilustração, para querer dizer que então numa determinada situação como essa, talvez a mentira seja benéfica porque eu dou mais qualidade de vida ao doente, pelo menos para não deixá-lo angustiado, porque além da dor, ele ia sofrer com a angústia de toda aquela situação e de todo aquele nervosismo e aquela situação horrorosa na iminência da morte. Certo? Esta é a minha opinião acerca desta sua pergunta. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela sua participação, Andrew F. Certo? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço.